Bom dia a todos. Composto o egrégio plenário, sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão, cumprimentando os eminentes pares, doutor procurador, advogado, assistência, e já submeto a aprovação a ata 8.073 da sessão do dia 5 de setembro de 2013. Se não houver qualquer manifestação para alguma retificação, dou por aprovado. Anuncio que serão adiados, em razão da ausência justificável do relator, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, o 2.2 da pauta, o processo número 8840, o 2.3, processo 62.469, 2.4, é o processo 10.285, 2.5, processo 42.969 e o 2.6, o 28.595. Então, esses ficam adiados para a próxima sessão. Anuncio a continuação do julgamento. É o 1 da pauta, o processo 34.602, recurso eleitoral de prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de Santo Antônio Levegé. Recorrente, Aradian Pinheiro Ramos, recorrido do Ministério Público. A relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, que votou negando o provimento ao recurso. Dr. José Luiz Brazac, o primeiro vogal, deu provimento. O eminente segundo vogal, o Dr. Samuel Franco Dália Júnior, pediu vista, ficando aguardando os demais. Então, concedo a palavra ao doutor segundo vogal. Obrigado, senhor presidente, eminentes membros da corte, senhores advogados, doutor procurador regional eleitoral. Eu pedi vista desses autos porque eu entendi que o cidadão que teve o seu CNPJ, o seu registro de candidatura indeferido e nem possuía CNPJ, e no voto ele teve, se não me engano, as contas não prestadas, é isso? Ou não prestadas? Foi deferido o registro e ele teve as contas não prestadas. Ok, eu pedi apenas para fazer uma verificação em virtude do indeferimento da candidatura, do registro de candidatura, e em face dele não ter o CNPJ. Mas feitos esses esclarecimentos, eu voto então ao voto vista propriamente dito. Como eu disse, pedi vista para melhor tomar o meu convencimento acerca da questão que me provocou essa curiosidade. Eu acredito que é uma matéria bastante nova no tribunal que mereça a nossa atenção. Compulsando aos autos, chamou-me a atenção os esclarecimentos prestados pela recorrente, já na sua primeira intervenção, ao afirmar que não houve arrecadação ou gastos de campanha, e fez a seguinte observação: a ausência do CNPJ inviabiliza também a geração da mídia no software da SPCE, esqueci o que é. Eis que essa informação ele trava e não se consegue continuar com o preenchimento dos dados, justificando a ausência da mídia na prestação de contas. Diante dessa informação, para melhor entender essa problemática, eu determinei a busca de informações junto à CCIA, a fim de esclarecer de que forma a candidata poderia prestar contas, uma vez que teve seu registro de candidatura indeferido, sem ao menos possuir o CNPJ, ocasião em que o chefe da seção de análise e auditoria de contas
com a habitual presteza que lhe é peculiar, informou que, de fato, na resolução do TSE, que trata de arrecadação de gastos de campanha, não há tal previsão. Todavia, ao detectar tal problema, a Corte Superior, o TSE, desenvolveu versão do sistema de prestação de contas eleitorais, agora sim, né, específica, para os candidatos que não obtiveram o número CNPJ nas eleições de 2012. E encaminhou ao meu gabinete a sequencial de mensagens eletrônicas que orientou os cartórios eleitorais acerca do caso, nos quais transcrevo trechos da mensagem. Vem a mensagem. Os candidatos que não obtiveram essa mensagem CNPJ de campanha e que necessitam efetuar a entrega de prestação de contas devem utilizar uma versão específica do sistema de prestação de contas eleitorais, disponível no link. Vem ainda a informação que favor repassar o link pontualmente ao candidato. Continuo eu. Conforme informado na mensagem abaixo, o link para download não é público e não estará disponível na página principal do TSE. Iremos atender sob demanda, visto que essa situação é uma exceção à regra geral que obriga a inscrição de candidatos. Sendo assim, se houver algum candidato, conclui, se houver algum candidato que não tenha obtido o CNPJ e necessite entregar a prestação de contas, favor contatarmos com ele para que possamos repassar as instruções do download do sistema de prestação de contas eleitorais, cadastro e entrega no cartório. Então, dessa forma, o meu gabinete, meu assessor, doutor Benedito, se debruçou em cima desse assunto. Eu também, lá no meu escritório, procurei ver o que acontecia quando existia esse fenômeno do indeferimento e da não obtenção do CNPJ. E, após a análise dos autos em conjunto com as mensagens que serviram de orientação, eu observo que a lei é expressa quanto à obrigatoriedade de prestar contas, mesmo para os candidatos que renunciarem ou tiverem o registro de candidatura indeferido. É o que estabelece o artigo 35, no seu parágrafo 5, conforme consta do voto do eminente relator. A obrigatoriedade, a lei é essa, o relator estava absolutamente correto nesse sentido. A recorrente teve o registro de candidatura indeferido, portanto, segundo a lei, ela tinha o dever e a obrigação de prestar contas e não o fez, apresentando posteriormente uma justificativa. O cartório eleitoral notificou a candidata para regularizar a situação e prestar-se contas. No entanto, não observou as orientações, aquelas que eu li no início, recebidas com relação a essa situação diferenciada de candidata que não possuía o CNPJ. No mandato de notificação, não constava o link de acesso ao sistema, assim como não consta em lugar nenhum dos autos que o cartório eleitoral repassou essa informação à candidata, que é imprescindível, tendo vista que não é um link público, portanto, de difícil acesso. Deveria ter sido intimado. Eu entendi até isso aí como independente de não existir dolo, mas é um cerceamento de defesa que ocorreu. Dessa forma, entendo que sim, que houve falha na comunicação, de maneira que a candidata não foi devidamente intimada de como proceder para apresentar a prestação de contas, uma vez que sua situação era diferenciada e só poderia cumprir a lei se tivesse acesso às informações que o cartório eleitoral dispunha e que, contudo, não a orientou corretamente. Por fim, cumpre ressaltar o que já havia dito quando pedi vista dos autos. Cabe aqui usar do bom senso e da lógica, é um dos princípios que eu sempre norteio os meus votos. Foi quando eu notei que se não tem registro, se não tem CNPJ, se não gastou um tostão, se tem conta zerada, como é que vai ter contas não prestadas ou reprovadas? Foi o que me incentivou a pedir vista dos autos. Mas a lei estipula, sim, que é obrigatória a prestação de contas, no entanto, não prevê as falhas, tanto do sistema informatizado
dos quais depende a formalização das contas a serem prestadas, nem as falhas humanas, como a que percebemos nesse caso. Ressalto, para fundamentar a aprovação das contas, com ressalvas, posto que, no caso, seja o de avocar a teoria da causa madura, pois não houve a mínima demonstração de atos de campanha, sequer os documentos mínimos necessários ao registro de candidatura foram apresentados, não havendo indícios de arrecadação ou gastos, tudo zerado. Assim, embora a contabilidade de campanha não tenha sido apresentada no prazo estipulado pela legislação, mas somente após a notificação, apresentou a justificativa que não o fez em mídia por impossibilidade técnica, sendo que eventual anulação da sentença com devolução para que sejam prestadas contas pelo sistema de prestação de contas eleitorais, redundará em formulários zerados, conforme eu disse, e o atraso na entrega por si só não enseja desaprovação das contas, e sim meras ressalvas. Com essas considerações, senhores membros, eu pedindo vênia ao eminente relator, ao representante do Ministério Público e ao eminente pai que os acompanhou, estou abrindo a divergência e estou votando pelo provimento do recurso interposto, acolhendo como prestação de contas a justificativa apresentada pela recorrente, julgando as contas prestadas. E por não existir qualquer prova de que houve campanha eleitoral, estou aprovando-as com ressalva nos termos do artigo 51 da Resolução 23376. Mas, de qualquer forma, e alternativamente, apenas para que se forme um entendimento na Corte, em sendo acolhida a tese aqui exposada, e não sendo o entendimento do egrégio colegiado, de ser o caso de recebimento da justificativa como contas de campanha, devido à ausência de mídia gerada pelo Serviço de Prestação de Contas Eleitorais, por absoluto desconhecimento do sistema próprio para aqueles que não obtiveram CNPJ, que seja anulada a sentença e baixados os autos para que a recorrente seja intimada a prestar conta, devendo constar do mandato a observação do link, cujo site está aqui fixado no meu voto. Eu apenas estou levando a ementa consta do voto, caso vossas excelências que queiram ver, mas em que pese a determinação legal acerca da obrigatoriedade de prestar contas, mesmo para os candidatos que renunciarem, desistirem ou tivessem o registro de candidatura negado, conforme é o caso, há de se reconhecer como válida a justificativa, tendo em vista que, no caso em tela, para apresentar as contas, conforme determina a lei, a candidata necessitava de informações privativas do cartório eleitoral e ela não teve essas informações. Considerando a ausência de comprovação de que houve realmente campanha eleitoral por parte da recorrente, forçosa a aprovação das contas com ressalva, já que apresentou justificativa plausível. Esse o meu voto, com a alternativa de se devolver em primeira instância para o cumprimento dessa exigência legal. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado. Colho o voto do eminente terceiro vogal, doutor Pedro Francisco da Silva. Diante dos esclarecimentos trazidos pelo eminente doutor Samuel, de fato, a candidata não foi intimada, ou o candidato não foi intimado da forma como deveria prestar contas, conforme demonstrado pelas informações trazidas pelo setor competente deste tribunal. Eu estou pedindo vênia, então, ao eminente relator e acompanho a divergência, votando pelo provimento do recurso com aprovação das contas com ressalvas. Um voto da eminente desembargadora, quarta vogal, Maria Helena Gagarino Povo. Senhor presidente, eminente pares, com todas as vênias dos eminentes pares que me antecederam, eu tenho uma certa dificuldade de compreensão como é que eu posso aprovar com ressalvas umas contas que não foram prestadas. Então eu tenho assim uma
relutância em entender essa tese, e aí eu fico... a única dúvida que ainda me persegue é quanto a essa intimação que o nobre doutor Samuel se referiu e o doutor Pedro agora também acabou pontuando. E eu volto a insistir ao relator se a parte foi intimada para prestar. Aqui consta do relatório aqui, a folha 4 dos autos, ela foi intimada no prazo de 72 horas, né, para prestação de contas. E ela não prestou, apenas ela trouxe aos autos um documento que comprovava que ela tinha sido indeferido o registro de candidatura dela. Aí me faz recordar a sistemática do imposto de renda, né, que mesmo você tendo que fazer o inventário negativo, imposto de renda, enfim... Eu vou pedir todas as vênias ao doutor Samuel, mas eu vou acompanhar o eminente relator. Pois não. Eminente relator. As contas não foram prestadas no sistema, mas ela trouxe o relatório físico nos autos, dizendo que não houve arrecadação e gasto de campanha. Então me parece que não houve prestação no sistema. É preciso fazer essa ressalva, não é isso? No sistema de prestação de conta não houve, e aí o doutor Samuel já demonstrou porque não seria possível, o sistema não aceitaria se ela não tem CNPJ. Exato, é impossível. Mas ela trouxe as contas físicas, quer dizer, dizendo que não houve arrecadação, que não houve os gastos, trouxe os relatórios, os documentos no papel vieram, só não foram feitos no sistema porque não era possível fazê-lo. É assim que eu entendi, eu não sei se realmente essa é a realidade. É o que eu consegui detectar. Ela trouxe no papel. E também esse questionamento que a desembargadora Maria Helena levanta da dificuldade de aprovar uma conta que não teve prestação, mas a prestação de contas é também simplesmente dizer não movimentei. Então, não tem do que... Mas essa parece que nem isso disse. Ela disse que era impossível prestar porque ela não tinha CNPJ. Não, ela disse que ela não movimentou nada porque ela não teve registro deferido, consequentemente não teve CNPJ, então ela também não fez nada. Eu entendi dessa maneira. Então, senhor presidente, fazendo uma retificação, a parte conclusiva do meu voto, eu quero deixar claro o seguinte. Diante da informação de que ela carreou aos autos documentos físicos, mas, no entanto, esses documentos não foram inseridos no sistema porque ela não tinha o CNPJ, eu vou deixar o meu voto da seguinte forma. Obedecendo a linha de raciocínio pelo doutor Samuel da causa madura, e aí sim, nesse caso, pela anulação da sentença, e que é retorno à origem. Segunda opção. Um voto do doutor Gil Pérez Fernandes da Silva. Então, a considerar que houve a prestação física, não no sistema, mas houve uma prestação de contas, né? E que a devolução dos autos, a prestação que ela vai fazer vai ser a mesma. Então eu vou acompanhar o voto do doutor Samuel. Também retornando os autos à origem? Não. Mantendo a aprovação das contas físicas apresentadas com ressalvas. Eu tinha votado sem ressalva, porque não há nenhum indício de que houve movimentação, então não vejo a possibilidade de qualquer outra interpretação. Para todos os efeitos, aprovou as contas. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso nos termos do voto divergente do eminente primeiro vogal, em dissonância com o parecer. Então, atendendo aqui o pedido de preferência com sustentação oral, em mesa para julgamento, o 17 da pauta,
é o processo 9.193. Recurso eleitoral de prestação de contas de candidato a cargo de vereador de Cuiabá. Recorrente, Wilson Nonato Silva e recorrido Ministério Público. Relatoria da eminente desembargadora Maria Helena Gargani Povas, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral manejado por Wilson Nonato Silva contra a decisão do juiz da 54ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2012, ocasião em que concorreu ao cargo de vereador de Cuiabá. A sentença fundamentou-se em doação recebida em data anterior à entrega da prestação de contas parciais e não informadas oportunamente, bem ainda na ausência de termos de doação dos recursos financeiros estimáveis em dinheiro, de que cuide os recibos eleitorais de numeração final número 00300400500707069 Em razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que a omissão na entrega da prestação de contas parcial constitui mera irregularidade, eis que os documentos faltantes foram efetivamente apresentados na prestação final. Quanto ao segundo tópico ensejado da desaprovação de suas contas, afirma que juntou os termos de cessão faltante, as quais foram desentranhados por determinação do magistrado sentenciante por intempestividade, e que, por essa razão, junta a referida documentação nesta sede recursal com vistas a confirmar a anteriormente asseverada em primeiro grau. A douta Procuradoria opina pelo provimento parcial do apelo, manifestando pela aprovação com ressalva das contas apresentadas. É o relatório. O colhedor do parecer? Mantenha o parecer. Mantido o parecer, concedo a palavra ao eminente advogado pelo prazo regimental. Bom dia, doutos julgadores, douta relatora Maria Helena Povas, eminente pares. Na verdade, a minha sustentação oral é só um breve comentário, é uma breve ratificação, na verdade. É que essa documentação foi juntada em primeira instância, o doutor juiz da qual determinou o desentranhamento deles, posto que intempestivo, segundo a fundamentação deles, mas esses documentos, esses termos de doações foram juntados novamente na data do protocolo do recurso, juntamente com o recurso. Já é ponto pacífico, inclusive aqui esse egrégio tribunal já decidiu em outros casos semelhantes, que a juntada de documento posterior, ainda mais quando se trata de prestação de conta parcial, no máximo, gera uma mera irregularidade, e esses documentos, então, foram, além de juntados em primeira instância, foram desentranhados, foram juntados novamente em segunda instância. Então, já é ponto pacífico, daqui desse tribunal e de outros tribunais do nosso Brasil, que essa juntada posterior de documentos, ela é mera irregularidade e, no máximo, gera aprovação das contas com ressalvas. Sendo só isso que eu tinha a ressalvar e reiterar e ratificar para vocês. Obrigado. Nós que agradecemos e o cantor advogado retorna a palavra ao eminente relatora. Uma questão prejudicial, senhor presidente, que estão levantando de ofício, que é a apreciação de documentos novos em sede recursal. Por questão de lealdade e clareza processuais, tem que necessário suscitar de ofício a questão prejudicial alusiva à possibilidade de apreciação nesta sede recursal de documentos de folhas, os quais retornam ao feito após a determinação judicial de seu desentranhamento, ao entendimento do magistrado Acor, de que sua apresentação após o prazo concedido à parte para as diligências e tendo ela se manifestado no feito, teria operado tanto a preclusão consumativa quanto a temporal, não sendo lícito aceitar complemento à manifestação já ofertada. Todos os dignos membros deste ilustrado colegiado sabem que penso acerca da inviabilidade, em regra, da apreciação de documentos apresentados fora do momento processual oportuno, o que, entretanto, não se aplica em rigor ao presente caso, eis que, conforme consignado no voto visto que proferi no processo
827-10/2012, de relatoria do eminente Dr. José Luiz Blazac, julgado na sessão do dia 6/6/2013, entendo que a flexibilização possível nos processos de prestação de contas, em especial após o advento da Lei 12.034/69, por aplicação do que se tem denominado princípio do formalismo moderado, pode se estender até a aprovação da sentença, o que significa dizer que é viável o recebimento e consideração dos documentos apresentados no primeiro grau, ainda que após o prazo de 72 horas concedido pelo magistrado, mas desde que antes de prolatado o deciso. No presente caso, vejo que o digno magistrado determinou o desentranhamento dos documentos que era a hora envolvem o feito por considerar sua juntada intempestiva, aplicando aqui o Instituto da Preclusão. Em tese, correto o entendimento do juízo de piso, mas, segundo penso, não subsistindo grave e inequívoco prejuízo para a outra parte dos processos de prestação de contas, até porque não se trata de um típico processo contencioso com partes processuais que se antagonizam no feito em defesa de interesses divergentes, mas da aferição de lisura dos procedimentos de campanha na salvaguarda dos interesses da coletividade, penso que se possa mitigar a favor ao rigor inerente aos tópicos processos contenciosos, admitindo a flexibilização apontada para receber e levar em consideração os documentos que possam demonstrar suposta e pretendida lisura. Ressalta-se, desde que aporte ao feito antes da aprovação da sentença de primeiro grau, como ocorreu no presente caso. Por todo exposto, tenho que não constituir qualquer ofensa aos postulados do direito à consideração dos documentos que ora voltam ao feito, motivo pelo qual suscita a questão prejudicial e eu encaminho no sentido de aceitá-los para a efetividade da análise do mérito recursal. Como voto essa preliminar? Como voto o doutor Gil Pérez Fernando da Silva? Com a relatora, sim. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes? De acordo também, presidente. Doutor José Luiz Blazac? De acordo. Doutor Samuel Franco Acompanhe, eminente relator. Doutor Pedro Francisco da Silva? Senhor presidente, eu tenho que, para manter coerência com o meu entendimento, eu não tenho admitido a juntada de documentos posteriormente à interposição do recurso neste tribunal em cumprimento ao Código Eleitoral, que assim proíbe qualquer documento novo juntado no tribunal. E além do mais, houve a intimação, houve o decurso do prazo, então a solução realmente era o desentranhamento. Então, pedindo vênia aos eminentes pares, eu, na questão de ordem levantada, eu vou divergir da eminente relatora para, novamente agora, desentranhar os documentos apresentados posteriormente. Então fica a questão... Só um esclarecimento, presidente. Neste caso, os documentos foram juntados antes da aprovação da sentença. Por isso que eu, que penso como Vossa Excelência, estou aceitando neste caso. Porque após a aprovação da sentença, eu também entendo como Vossa Excelência inadmissível. Ele foi intimado, decorreu o prazo, ele apresentou o documento. Apresentou, no entanto, como eu disse no voto, O juiz embora tenha desentranhou. sido ultrapassado as 72 horas, ele apresentou ainda antes da sentença. Certo. Então, nesse caso, aí agora ele trouxe agora com recurso, né? Isso. Então, esclarecida a questão, mas ainda assim, o meu entendimento fica mantido, porque ele perdeu o prazo. Porque Vossa Excelência, a observação de Vossa Excelência é só em razão da natureza do procedimento, porque se trata de prestação de contas e Vossa Excelência entende que deve ser flexibilizado, né? Sim. Certo. Isso também porque foi juntado antes da sentença. Embora após a 72. Embora após o decurso do prazo. Horas. Eu peço vênia, mas mantenho o meu posicionamento. Então, por maioria, o tribunal acolheu a questão levantada pela eminente relatora, vencido o eminente quinto vogal, doutor Pedro Francisco da Silva. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Eminente Spade.
Verifica-se nos autos que o órgão julgador ACOR decidiu pela desaprovação das contas de campanha em virtude da detecção das seguintes impropriedades: existência de doações recebidas em data anterior à designada para entrega das prestações parciais de contas, porém não informadas à época, a ausência de apresentação dos termos de determinadas doações. De início, convém destacar que a divergência entre a prestação de contas final e parcial constitui erro formal que não se enseja desaprovação, não prejudicando a pertinente análise das contas por esta justiça especializada, de modo que não se impõe a reprovação da contabilidade apresentada, sendo indicativo apenas de oposição de ressalvas, conforme entendimento solidificado pela jurisprudência, servindo de paradigma ao asseverado no que transcrevo a seguir. Transcrevo aqui a divergência entre as prestações de conta final e a prestação de contas parcial, constitui irregularidades formais que não ensejam a reprovação de contas de campanha. Em observância ao contido no caderno processual, esses que não foram apresentados nos termos de cessão de doação na modalidade de recurso estimável em dinheiro, embora concedido o prazo de 72 horas para o cumprimento das pendências apontadas pelo relatório preliminar. Porém, consoante já asseverado, o candidato protocolou antes da sentença o que denominou considerações objetivando o saneamento das falhas ainda subsistentes, juntando os respectivos termos de doação faltante. Frente ao quadro fático do caso, sob comento, é de se ver que foram sanadas impropriedades e omissões detectadas inicialmente. A uma, porque a prestação posterior de informações que deveriam constar da prestação parcial supra referida inconsistência, tratando-se de um mero erro formal, conforme pacífica jurisprudência, inclusive texto tribunal. A duas, porque os documentos estão desentranhados e horas juntados no bojo do recurso, notadamente em termos de sessão, demonstram a necessária correlação com os dados fornecidos no demonstrativo de receita e despesa e com aqueles constantes dos recibos eleitorais juntados inicialmente. Por todo exposto, em consonância com a ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, aprovando com ressalvas as contas de campanha de Wilson Nonato da Silva como voto sobre. Doutor Gil Pérez Fernando da Silva. De acordo com o relator, senhor. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Também de acordo. Provando com ressalva. Doutor José Luiz Brazac. De acordo. Doutor Samuel Franco Dália De Júnior. acordo com a relatora. Doutor Pedro Francisco da Silva. Pedindo vênia a todos, eu confirmo a sentença de primeiro grau. Então, quanto ao mérito, eu proclamo o resultado, também por maioria deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Vencido o eminente quinto vogal, doutor Pedro Francisco da Silva, que negou provimento ao recurso. Para julgamento 7 da pauta, o processo 86.358, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, da zona de Itapurá. Recorrente coligação Desenvolvimento com União e Participação. Recorrido Atílio Kirnev, Luiz Humberto Eicoff, Sérgio Borges de Melo. Relatoria do eminente doutor José Luiz Brazac, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, como Vossa Excelência bem apregou, o recurso é contra a decisão proferida pelo juízo da 21ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada em face de Luiz Humberto Eicoff e Sérgio Borges de Melo, candidatos a prefeito e vice de Itapurá, contra a coligação Unida para Mudar e também contra Atílio Kirnev e coligação para Itapurá Crescer. A referida ação apontava fatos com suposta compra de votos por parte do vereador Atílio Kirnev, em favor dele próprio e dos candidatos a prefeito e vice, tais como liberação de peças de trator de esteiras e oferta de cheques para eventuais eleitores em troca de voto destes e das respectivas famílias aos ora recorridos. Ambas as coligações, em suas defesas, alegaram ilegitimidade passiva que fora acatado pelo juiz de piso, extinguindo o processo em relação a elas. Dessa decisão não houve recurso.
Cumprida a fase instrutória, a sentença julgou improcedente a ação, em harmonia com o parecer ministerial, considerando que o conjunto probatório era insuficiente para sustentar a tese da inicial. Abro aspas, não havendo qualquer elemento seguro nos autos no sentido de captação ilícita de votos, fecho aspas. Em razões recursais, baseia-se a recorrente na tese da irrefutável prova do oferecimento de valores de bens em troca de votos. Aduz que o depoimento das testemunhas Gabriel Pereira dos Santos, Adilson Pereira dos Santos e Lúcio Cleiton Cerqueira de Almeida, consideradas inconsistentes pelo juízo, se deu sob forte pressão do magistrado e do parquet de piso. Afirma que restou cristalina a conduta do candidato Atílio Kirchneff, que teria repassado o cheque a Adilson no valor de R$1.000, com a promessa de pagamento de R$600 restantes, caso se elegesse. Para Gabriel, atesta a recorrente, o referido candidato teria comprado ou liberado peças de trator de esteiras na empresa AB Diesel, no valor de R$2.836. Sustenta ainda que o candidato a vereador Atílio Kirchneff, por meio de Gilberto Chiodi, e cheque deste no valor de R$800, procurou Eular Fernandes e sua esposa para que votassem nele e nos candidatos ora recorridos. Salienta também que, para confrontar o depoimento de Gabriel Pereira dos Santos, o juízo ouviu o senhor Alessandro Beló, que é o proprietário da empresa B Diesel, o qual afirmou que fez um serviço para o senhor Gabriel e ele mesmo pagou à vista, e ainda que também fez serviços na máquina do senhor Atílio, cujos valores estão transcritos nas notas fiscais acostadas aos autos. Contudo, aduz a recorrente, as referidas notas teriam sido emitidas em nome do senhor Gabriel justamente para acobertar a compra e venda dos votos em benefícios dos ora recorridos. Destaca que a disputa foi acirrada entre os candidatos, mantendo uma diferença de 10% de vantagem dos recorrentes sobre os recorridos. Porém, de repente, esses conseguiram reverter a situação. Pugna ao final pela reforma da decisão de piso, resultando na cassação dos diplomas a eles concedidos, em razão da prática da conduta descrita no artigo 41A, parágrafo 1º da Lei 9.504, de 97. As contas razões foram apresentadas às folhas tais. Sustenta os recorridos que não praticaram qualquer das condutas descritas na inicial, nem se utilizaram terceiros para esse desfecho, sendo a ação verdadeira manifestação de desespero pelo poder a qualquer custo. Defendem que da oitiva das testemunhas restou ausente qualquer comprovação de vinculação direta dos recorridos com os fatos narrados. Aduzem que os depoentes são irmãos que respondem por várias ações judiciais, inclusive por estelionato, com larga experiência quanto ao ônus de se estar em juízo, descabendo qualquer alegação no sentido de que tentam desvirtuado as informações por força de suposta pressão sofrida naquele ato. Informo que a pesquisa eleitoral a que se refere a recorrente não ofereceu qualquer indício de credibilidade, inclusive porque não respeitou os requisitos legais estabelecidos, restando suspensa pelo juízo de piso. Pugno ao final pela manutenção da sentença do juízo singular, negando o provimento ao recurso. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso manejado, com a consequente manutenção da sentença objurgada, haja vista que a prova testemunhal que norteou a instrução do feito e o convencimento do juízo não se mostrou subsistente o suficiente para respaldar as alegações da suposta conduta. E, além disso, as supostas ofertas de compra de voto nos valores noticiados se mostram incompatíveis com a realidade de um município que possui 6.937 eleitores. É o relatório, senhor presidente. As palavras do doutor procurador. Mantenha o parecer. Mantido, retorna a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, não tem sustentação, né? Não tem. Senhor presidente, estou acompanhando a linha do Ministério Público de piso, da sentença de piso e do parecer ministerial de segunda instância, uma vez que, compulsando os autos e fazendo
análise das argumentações das coligações e das partes dos candidatos, de fato, para acatar a cassação de mandato agora já em exercício, sobre o fundamento do artigo 41A da Lei 9.504, deve-se, de fato, ter uma prova, ao menos, que possa ser convincente e que dê uma segurança a este juízo para a modificação da sentença e, principalmente, a cassação de mandato. Eu trago aqui no voto, que está disponível a Vossa Excelência, duas jurisprudências, uma recente, em que o TSE continua com a tese de que a ausência de prova robusta e inequívoca, ela não pode ser flexibilizada. Faço uma leitura do voto da ementa do recurso 151.449, julgado agora em 7 de agosto de 2013, da relatoria da ministra Laurita Vaz, em que no comentário número 4, ele encaixa-se exatamente ao caso dos autos, o conjunto fático probatório, prova testemunhal e material não é suficiente à caracterização da prática da captação ilícita de sufrágio preconizada no artigo 41A da Lei 9.504. Destaco aos pares que um momento do processo que poderia provocar uma maior possibilidade da caracterização do 41A era exatamente na prova testemunhal invocada de que havia sido pago por meio de cheque para compra de voto. No entanto, essa prova ela fica novamente na esfera testemunhal, pois nos autos não há nenhuma prova desse cheque, porque poderia ter sido invocado aqui a quebra de sigilo e poder trazer até a microfilmagem do cheque. Ademais, eu estive pesquisando essa questão de pagamento por cheque, porque para mim, inicialmente, realmente o cheque ele poderia ensejar aí um indício forte de compra de voto. No entanto, mudei a minha opinião e o meu convencimento ao estudar e pesquisar o tema, em que o cheque ele é um pagamento que pode ser visto como pagamento à vista e ao portador. Portanto, ele pode ter uma circulação ampla e poderia ser dado para uma finalidade e parar na mão de terceiro sob outra finalidade. Portanto, eu também descarto, então, o pagamento por meio de cheque como uma possibilidade de prova contundente para a caracterização da compra de voto. Assim sendo, nobre presidente, senhores pares, eu estou, então, em simetria ao comparecer ministerial, conhecendo o recurso e negando-lhe provimento, mantendo intacta a sentença objurgada. É como voto. Voto ao doutor Samuel. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Embaixador Maria Helena Gargano Povos. Com o relator. Doutor Gil Pérez Fernandes da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Ferreira. Acompanho o relator. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em sintonia com o parecer. Em julgamento 8 da pauta, o processo 38.149, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, Barra do Garça, recorrente ao Ministério Público Eleitoral. Recorridos Andréia Santos de Almeida Soares, José Maria Alves Vilar, relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença proferida pelo juiz da 9ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por carência de provas. Segundo a petição inicial, a candidata ao cargo de prefeita, Andréia Santos de Almeida Soares, teria patrocinado uma festa com o título de Segundo Niverfest Pancadão para cerca de 1.000 pessoas, sendo oferecida bebida gratuitamente com a finalidade de divulgar sua candidatura.
Autorizados judicialmente as medidas requeridas pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância, houve o deslocamento de 2 policiais federais à festa, ocasião em que foi constatada a existência de detector de metais na entrada e de seguranças que proibiam a utilização de aparelho eletrônico capaz de registrar fotografia ou fazer filmagem. Os policiais perceberam a existência de veículos plotados com a imagem da candidata Andréa Santos, a existência de várias pessoas com adesivos da requerida em suas roupas, bem como a existência de distribuição de material impresso de campanha para as pessoas ali presentes. Em contrarrazões, os requeridos alegaram que a candidata não tinha nenhuma relação com a festa, embora tenha sido convidada. Eis que é amiga íntima dos aniversariantes, bem como que a chácara foi emprestada por uma amiga e que os demais amigos realizaram doações de dinheiro para a compra da bebida. A AGE foi julgada improcedente por insuficiência de provas, posto que não teriam sido preenchidos os requisitos do artigo 41A da Lei 9.504/97, bem como em razão de não ter restado demonstrada a potencialidade lesiva da conduta para desequilibrar as eleições. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância sustentou que, abre aspas, evento realizado pela recorrida Andréa Santos, travestido de simples festa de aniversário, em verdade foi utilizado para mascarar a realização de evento de cunho político em período eleitoral. Tal ato claramente configurou-se abuso de poder econômico, pois foi grave e apto a afetar a normalidade das eleições. Fecho aspas. O douto Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença censurada e a declaração da inelegibilidade dos recorridos e a cassação do seu registro de candidatura, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490. Relatório. Escolha o doutor parecer. Eu mantenho o parecer. É verdade que não houve aqui prova de compra de voto e, por conta disso, o parecer é para que seja afastada a captação em lista de sufrágio. Contudo, apesar de se dizer que era uma festa de aniversário, a testemunha infiltrada aqui, um policial, declarou que as pessoas que estavam tirando fotos eram abordadas para que parassem de tirar fotos. E isso é estranho, numa festa de aniversário em que as pessoas buscam justamente criar recordações e lembranças, elas eram proibidas de tirar foto, de filmar. Embora fosse uma festa em uma chácara, havia detector de metais na entrada, na verdade, mais provavelmente para evitar a entrada de aparelhos que pudessem fazer filmagens ou gravações. Foi uma festa para 1.000 pessoas, o que denota que foi gasto bastante dinheiro ali. Uma festa supostamente de aniversário em que não houve votos de parabenização, não houve o parabéns, né, tão costumeiro. Enfim, tudo indica que de aniversário só tinha a fachada ali. Mantenho o parecer. Mantido retorna a palavra ao doutor relator. A ação de investigação judicial eleitoral foi julgada improcedente sob o argumento da carência de provas. A captação em lista de sufrágios exige, para a sua configuração, o oferecimento ao eleitor de uma vantagem em troca de seu voto. No caso, a vantagem não restou caracterizada, eis que o oferecimento de bebida de modo gratuito não tem o condão de mudar a intenção do voto do eleitor em relação ao seu candidato preferido. Convém registrar que, para a caracterização do delito apontado pelo recorrente, é necessária a demonstração dos elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no artigo 41A da Lei 9.504/97, bem como a efetiva participação dos candidatos nos atos apontados como ilegais, ainda que indiretamente. Transcreva-se o dispositivo 41A no meu voto. Na espécie, não há provas ou mesmo indícios da participação dos recorridos na suposta compra de votos. Tal qual o magistrado da instância singela, também não vislumbrei a existência de provas da participação dos recorridos na compra de votos. Por outro lado, convém assinalar a desnecessidade da comprovação do financiamento da festa por parte da requerida para a caracterização do delito de abuso do poder econômico, eis que este pode ser praticado de forma indireta a favor do candidato. A finalidade da norma é garantir a regularidade das eleições e não a punição do candidato. Na espécie, sem sombra de dúvidas, o evento assemelhou-se mais a uma reunião política do que a uma festa de aniversário, já que, abro aspas, não houve cumprimentos aos aniversariantes e tampouco entrega de presentes, nem mesmo o tradicional cântico de parabéns. Fecho aspas. Isso tirado do trecho da sentença, folha 222. Não houve, por parte dos recorridos, a apresentação de justificativas para a instalação de aparelhos, detector de metais e a contratação de segurança que trabalhava impedindo a realização de filmagens e de fotografias. A alegação de que o aparelho detector de metais tinha o objetivo de realizar a contagem dos participantes do evento não convence,
já que seria mais fácil efetuar-se a contagem dos convites entregues na portaria da festa. As próprias testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que não é comum a existência de tal aparelho em festas particulares. Ademais, o policial federal disfarçado deixou registrado que viu pessoas sendo abordadas em virtude de estarem tirando fotos ou realizando filmagens. Tal fato também não foi explicado pelos recorridos. Outra questão normal observada no evento em questão refere-se à presença de inúmeras pessoas com adesivos da candidata Andréa Santos. Como é sabido, Barra do Garça é um município pequeno, com número pequeno de habitantes, os quais, em sua maioria, possuem condição financeira acanhada, como a maioria da população brasileira. Logo, a existência de festa com entrada e bebida gratuita, de fato, configura benéfica capaz de gerar gratidão no eleitor, que, em linha geral, não teria condições financeiras para participar de um evento como este, sem prejudicar o seu orçamento mensal, caso tivesse que arcar com as despesas. De sorte, essa gratidão poderia assim conduzir o eleitor a votar no candidato que o beneficiou, que fez algo por ele. O caderno probatório ratifica as afirmações do Ministério Público Eleitoral da instância singela, no sentido da existência de gravidade suficiente para promover o desequilíbrio das eleições, prejudicando a isonomia que deve existir entre os candidatos, de modo a configurar o malfadado abuso do poder econômico, exigindo uma resposta desta justiça especializada. Transcrevo no meu voto o dispositivo legal que dá ensejo ao entendimento trazido pelo Ministério Público de instância singela. Em razão do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, as sanções aplicadas à candidata a prefeito Andréa Santos de Almeida Soares aplicam-se também a seu companheiro de chapa, José Maria Alves Vilar, onde trago um julgado que dá respaldo a esse meu entendimento, a relatoria do ministro Carlos Aires Brito. Com essas considerações e consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e declarar a inexigibilidade dos recorridos para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes às eleições de 2012 e a cassação do seu registro de candidatura nos precisos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei no Complementar 64/90. É como voto, presidente. Obrigado. Pelo voto do doutor José Luiz Brazac. Nobre relator, ela não é a candidata eleita, né? Eu acompanho Vossa Excelência, no entanto, eu faria uma observação aqui no início do voto, depois da citação do artigo 41A, Vossa Excelência fez a seguinte argumentação. Tal qual o magistrado da instância singela, também não vislumbrei a existência de compra de votos, né? Eu acrescentaria aqui como fundamento, tal qual o magistrado da instância singela, também não vislumbrei a existência de provas da participação direta dos recorridos na compra de votos, mas sim uma participação indireta. Penso eu que se não fizesse a ressalva de que houve uma participação indireta, poderia ensejar aí talvez um questionamento, porque direta eu também concordo que ela não houve, mas indireta pelo fato de que ficou configurado aí uma relação com a candidata, então eu acho que houve uma relação indireta. E aí fortalece a vossa tese de que não precisa ter uma explicitação dessa questão, né? Mas para efeito de talvez não ser questionado em questão de recurso, porque de fato, se não vislumbrou a existência de participação, poderia ser interpretado então como, de fato, não sendo ela de nenhum conhecimento da prática ilícita e poderia então o julgamento ser reformado. Penso eu que, de fato, Vossa Excelência tem toda a razão em fazer as ponderações de que houve uma participação indireta, houve uma conivência com a situação e de fato, enseja aí a caracterização do 41A e aí então acompanho Vossa Excelência com essas considerações. Dou oposto, presidente. Doutor Samuel Franco Dália Júnior. Doutor Pedro Francisco da Silva. Senhor presidente, os fatos me parecem bastante complexos. A punição aplicada pelo eminente relator me parece também bastante elevada. Em razão disso, eu vou pedir vista para uma melhor análise.
Compra o relator? Vou pedir vista. Pediu. Peço vista. Considerando o pedido de vista em respeito à posição do Dr. Pedro, eu aguardo a vista. Torno-se em efeito meu voto. Desembargadora Maria Helena. Aguardo. Doutor Gil Pérez. Vou aguardar. Então, conclusão do julgamento adiado em face do pedido de vista. Eminente terceiro vogal, doutor Pedro Francisco da Silva. Sendo votado o relator e o primeiro vogal, os demais aguardam. A pedido do doutor relator, vai julgar em conjunto o 2.9 da pauta, o processo 31.664, o 10 da pauta, processo 32.186 e o 11 da pauta, o processo 32.963. O primeiro anunciado é recurso eleitoral de prestação de conta, candidato a cargo vereador do Barão do Melgaço, recorrente Aparecido Silva de Amorim. O segundo também é com relação à eleição de Barão do Melgaço. Prestação de conta do candidato a vereador. Aqui o recorrente é Joaquim Pio de Siqueira. O terceiro, que é o 11 da pauta, o recorrente é Rosa Maria da Silva Gonçalves. Todos eles da relatoria do eminente doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, com a palavra. Depois por Aparecido da Silva Amorim, candidato a cargo de vereador, município de Barão do Melgaço, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 38ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas de campanha desaprovadas. Segundo a decisão a qual, o recorrente apresentou a prestação de contas sem a discriminação do critério de avaliação, contendo a descrição, a quantidade e valor unitário dos bens e ou serviços pelos preços praticados no mercado, através da indicação da origem da avaliação nos termos do artigo 40, parágrafo 3º, resolução 23.376 do 2012 TSE. Nesse diapasão, o doutor magistrado salientou que, embora a ausência do critério da avaliação de preço não seja causa para a desaprovação das contas, a ausência de documentos fiscais o é. Apontou que o recorrente, mesmo tendo sido intimado, não encaminhou documentação fiscal referente à receita intimáveis em dinheiro, toda relativa aos recibos eleitorais, contrariando dispor no artigo 41, incisos 1, 2 e 3 da resolução 23.376 do 2012 TSE, motivo este que por si só daria ensejo à desaprovação das contas. Em razões, o candidato aduziu que a ausência do critério da avaliação não é uma propriedade capaz de gerar a desaprovação das contas, sendo este entendimento já exposto em diversos julgados do TSE. Aduziu ainda a possibilidade de ajuntar documentos em sede de recurso. Com isso, trouxe o recibo eleitoral de numeração final 02, juntamente com a nota fiscal de folha de número 79, relativa à confecção de santinhos e adesivos, e o recibo eleitoral de numeração final 05, com o respectivo contrato de prestação de serviço profissional sem remuneração, relacionado aos serviços contábeis. Ao final, solicitou a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas, ainda com ressalvas. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida em toto a decisão combatida. Relatório. Corredor do parecer? Mantenha o parecer. Mantido. Poupando a leitura do primeiro parágrafo, já no segundo, no caso vertente, o recorrente teve sua contabilidade de campanha desaprovada em virtude da ausência de documentação fiscal referente às receitas estimadas. Neste viés, vem o objetivo de sanar as irregularidades existentes na prestação de contas. O recorrente encaminhou junto à peça recursal o recibo eleitoral de numeração final 05 e o respectivo contrato de prestação de conta de serviço profissional sem remuneração, bem como o recibo eleitoral de numeração 02, final 02, juntamente com a nota fiscal de número 79 anexa. Nesse diapasão, forçou salientar que a Justiça Eleitoral, em se tratando de prestação de contas, tem admitido a apresentação de documentos em fase recursal, em virtude da incidência dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, bem como quando se tratar de vício formal. Ocorre que, no caso em questão, os documentos enviados em fase recursal não são hábeis para suprimir todas as falhas da contabilidade. O contrato encaminhado para comprovar o recurso descrito no recibo eleitoral de numeração final 05 não foi assinado pelos dois contratantes, contendo tão somente a assinatura do prestador de serviço e sem a assinatura do candidato. Também não foi juntado documento de identificação do contratado, de maneira a ser confirmada a rubrica contida na peça. O documento também não foi assinado pelas duas testemunhas nele previstas. Não obstante, mesmo tendo sido apresentada a nota fiscal correspondente ao recibo eleitoral
de numeração 02, relativa à confecção de santinhos e adesivos, restaram outras irregularidades não sanadas, os quais dão aso à desaprovação das contas de campanha, visto que o candidato deixou de encaminhar as notas fiscais referentes aos recibos de numeração final 01, 03 e 04. Conforme a norma eleitoral, a apresentação das notas fiscais dos recursos adquiridos em campanha é essencial para a averiguação da confiabilidade e da lisura das transações financeiras, de maneira que a ausência de tais documentos infringe o artigo 40, parágrafo 1º, a linha B da resolução 23.376 do TSE. Transcreva esse dispositivo no voto. Nesse mesmo sentido, encontra-se o comando previsto no artigo 41 dessa mesma resolução, que exige a apresentação de documentação fiscal. Transcreva esse dispositivo abaixo para garantir uma visualização maior dos eminentes pares. Por fim, a necessidade da documentação fiscal também já está afirmada por jurisprudência atual, uma tirada do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e outro deste regional. Por fim, nota-se que as irregularidades encontradas demonstram que a contabilidade e análise não possui aptidão para ser aprovada, ainda que com ressalvas, tendo em vista que o recorrente, mesmo após ter sido intimado, não buscou sanar os apontamentos, nem mesmo em sede de recurso, diante disposto em consonância com o posicionamento da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, nega o provimento do recurso para que seja mantida a sentença que desaprovou suas contas. É como voto, presidente. Os três. Doutor José Luiz Brazac. Só uma pergunta, essa realidade fática é dos três semelhante? Tá. Acompanhe o relator. Doutor Samuel Franco Dallajon. Acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Só um esclarecimento. Eu, como são 3 casos, eu realmente fiquei na dúvida aqui sobre a situação de cada um desses processos. Aqui, em todos eles, houve desentranhamento É aqueles casos em que houve desentranhamento depois de documentos? Ele trouxe Documento de sede e recurso, né? Ele trouxe os documentos. Trouxe, mas não foram hábeis para que pudesse ser objeto de análise de forma correta. Ah, E certo. assim seja a aprovação, senhor. Então, nesse caso, Vossa Excelência está mantendo a sentença. Isso. Em todos os Os casos. 3 iguaizinhos, doutor Pedro. Certo. Acompanho o eminente relator. Desembargadora Maria Helena Gargano Povas. Acompanho o relator. Doutor Gil Pérez Fernando da Silva. Com o relator. Então, proclamo o resultado para os 3. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos no voto do doutor relator, em simetria com o parecer ministerial. O 12 da pauta, o processo 69.723, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo de vereador de Santa Carmen. Recorrente Diógenes Souza Araújo, doutor Samuel Franco Dallajon, o relator, quem concede a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passo ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral aviado pelo candidato Diógenes Souza Araújo, combatendo decisão prolatada pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas prestadas referente ao pleito de 2012. Após cumprimento das diligências do relatório preliminar de exame, as irregularidades foram parcialmente sanadas, restando a falha no tocante às inconsistências no confronto entre as doações declaradas na prestação de contas do candidato e as declaradas pelos doadores, razão pela qual o juiz Acode desaprovou a contabilidade. Em razões de recurso, o recorrente argumenta que a abertura de conta bancária não era obrigatória, tendo em vista tratar-se de município com menos de 20 mil eleitores. Aduz ainda que não foi o responsável pela prestação de contas, nem mesmo pela escolha do profissional que a fez. Sendo assim, requer que sejam analisados os documentos juntados em sede de recurso para sanar as irregularidades da prestação. Antes de emitir o seu juízo de retratação, o doutor magistrado de instância singela determinou à área técnica que efetuasse a análise dos documentos apresentados com o recurso, sendo o parecer no sentido de que os mesmos não são suficientes para sanar as irregularidades apontadas no relatório final. A douta Procuradoria
regional, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Parecer? Mantenho o parecer. Mantido. O recurso realmente não merece prosperar e eu estou acompanhando ao final o parecer ministerial. O recorrente alega que não lhe era facultada a abertura de conta bancária. Contudo, isso não exime de prestar devidamente as informações referentes às arrecadações e despesas no período de campanha eleitoral, mas, pelo contrário, nesse caso é essencial que se apresente o maior número de instrumentos aptos a esclarecer o financiamento de campanha, conforme estabelece o artigo 35 da resolução. Em que pede a divergência dos dados constantes na prestação de contas do candidato, em confronto com as do comitê financeiro, ser a única falha da contabilidade, as contas não merecem aprovação, uma vez que, ao ser oportunizado ao recorrente manifestar-se acerca da referida falha, este sequer justificou a inconsistência apontada, nem mesmo procurou saná-la, apresentando a documentação faltante apenas em sede recursal. Dessa forma, os novos documentos juntados aos autos, que implicam em nova prestação de contas, não serão considerados sob qualquer aspecto, isso devido a sedimentar entendimento firmado por essa própria Corte Regional em diversos julgamentos, mas eu cito aqui um nos qual foi relator o eminente juiz Dr. Alexandre Ferreira Mendes Neto. E assim a contabilidade apresentando irregularidades considerada grave, compromete a sua lisura, devendo ser mantida a sua desaprovação. E com essas considerações, senhores membros, eu estou negando provimento ao recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo intacta a sentença que desaprovou as contas de Diógenes de Souza Araújo. É como eu voto. Voto do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Vereador Maria Helena Gargano Povo. Dr. Gil Pérez. Fernando da Silva. Dr. Francisco Alexandre Com relator. Mendes Neto. Dr. Zé Luiz Brazac. Com o relator. O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 13 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato a cargo vereador de Marcelândia, recorrente Valdomiro Bueno da Silva, Dr. Samuel Franco Dália Júnior, relator, com a palavra. Senhor presidente, apenas uma dúvida, esse julgamento anterior agora foi por maioria ou unanimidade? Unânime. Ah, foi unânime. Ah, tá bom. É o que eu entendi que foi dito que foi por maioria. Não sei se eu estou correto. Mas vamos partir ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo candidato Valdomiro Bueno da Silva contra a decisão proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que declarou não prestadas as contas relativas às eleições de 2012, em decorrência de ausência de apresentação de documentos comprobatórios dos gastos efetuados em campanha. Após a sentença, o recorrente interpôs embargos de declaração que foram negados. Nas suas razões de recurso, o mesmo sustenta inicialmente que é possível a juntada de documentos novos em sede de recurso, desde que haja boa-fé do candidato. Aduz ainda que as contas foram apresentadas formalmente, observando as normas em vigência, bem como efetuou devidamente a escrituração das despesas e dos recursos arrecadados. Dessa forma, não havendo se falar em contas não prestadas. Ao final, pugna para que sejam consideradas prestadas a contas e pela aprovação das mesmas com ressalvas. Adouta a Procuradoria e opina pelo desprovimento do recurso. Pelo o doutor sucinto relatório. Mantenho o parecer. Mantido. Passo ao voto. As contas foram julgadas não prestadas pelo juiz Acó, devido à ausência de documentos fiscais que comprovam os gastos efetuados no período de campanha. E mesmo depois de intimado a se manifestar acerca da irregularidade, o candidato não apresentou a documentação. É de se reconhecer a ocorrência de falha grave na contabilidade, uma vez que os documentos fiscais são essenciais para que se proceda à análise efetiva das contas, podendo atestar a licitude da destinação dos recursos arrecadados em campanha.
Some-se a isso a inércia do candidato em sanar o referido vício quando em estado a fazê-lo. Todavia, mantendo coerência com outros julgados dessa Corte Regional, não é o caso, no meu entendimento, de simplesmente se declarar a conta como não prestada, visto que foi possível, pela documentação juntada, a análise pela área técnica. Verifico que o recorrente juntou no recurso documentos que deveria ter apresentado na fase de saneamento perante o juízo de piso, e não o fez, assim como não justificou a falta de tais documentos na prestação. Não explicou o motivo pelo qual deixou de apresentá-los, e sequer fez menção dos mesmos, não devendo prosperar a sua tese e possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso. Dessa forma, eu tenho que a permissão de mitigação quanto à possibilidade de documentos na fase recursal não deva ocorrer para inovar ou para apresentar contas propriamente ditas, mas sim para confirmar documentação devidamente mencionada na prestação de contas, antes de prolatada a sentença, o que não se verifica no presente caso. Com essas breves considerações, eu estou pedindo vênia ao Ministério Público e votando pelo provimento parcial do recurso para a fim de reformar a sentença, mas desaprovar as contas de Valdomiro Bueno da Silva e não tê-las como não prestadas. É como eu voto. Eu voto do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Embaixador Maria Helena Gargano Povas. Com o relator. Dr. Gil Pérez Fernando da Silva. Com o relator. Dr. Francisco Alexandre Ferreira De Mendes acordo. Neto. Dr. José Luiz Brazac. De acordo. Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas de campanha do candidato, nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. 14 da pauta, o processo 50.341, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo de vereador de São José do Xingu, Mato Grosso, recorrente Oséias de Melo Mota. Dr. Samuel Franco Dalla Júnior é o relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo candidato Oséias de Melo Mota contra a decisão proferida pelo juiz da 16ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas prestadas relativas às eleições de 2012, em virtude de irregularidades constantes no relatório técnico conclusivo referente à sonegação de informações acerca dos recursos recebidos em doação. Em razões recursais, alega que não houve sonegação de informações, como apontado no relatório técnico, e sustenta ainda que basta uma análise das contas do candidato a prefeito para verificar a existência dos recibos, contratos, notas fiscais e demais documentos. Aduz ainda que os gastos, está errado aqui, mas que os gastos foram devidamente declarados por quem realmente os realizou. A douta Procuradoria, em seu judicioso parecer, opina pelo desprovimento do recurso ao relatório. Olho do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Na verdade, o recorrente, nas suas razões recursais, confirma que já havia sido apontado pelo relatório técnico conclusivo que ele recebeu bens estimáveis em dinheiro, com combustíveis e cabos eleitorais, do candidato à majoritária. Contudo, além de não emitir os recibos eleitorais, não juntou aos autos os termos de doações. O recorrente alega ainda que não contabilizou os recursos, porque quem realmente efetuou os gastos foi o candidato a prefeito, e que na prestação de conta dele está tudo registrado. Não merece guarida tal argumento, uma vez que a resolução 23376 do TSE é expressa nesse artigo 18, no sentido de que as doações de outro candidato constituem recurso de campanha e, dessa forma, deve ser contabilizado pelo próprio candidato. A ausência de recibos eleitorais constitui falha grave, já que impede que se faça uma análise da origem dos recursos obtidos em campanha. Da mesma maneira, a falta de termos de doação não permite a especializada Justiça Eleitoral verificar dados importantes como a data, espécie e quantidades, impossibilitando assim que se verifique o limite de gasto máximo da campanha e que as doações estão dentro do limite previsto no artigo 25 da resolução.
Quanto aos argumentos do recorrente acerca da impossibilidade de registro dos recursos recebidos na forma de combustível, não me parece plausível. Se o combustível foi recebido de forma fracionada durante a campanha, cabia sim a ele manter um controle desses abastecimentos feito por ele e pelos seus cabos eleitorais. E no momento da prestação fazer um recibo único para registrar as doações, uma vez que adivinham do mesmo doador. Assim, não é razoável a alegação de que os cabos eleitorais pediam voto para todos os candidatos a vereador que compunham a mesma coligação. Dessa feita, os argumentos trazidos pelo recorrente não merecem acolhimento e, ainda que merecesse, a falta dos recibos eleitorais, bem como os termos da doação, são falhas graves e impõem a desaprovação das contas. E eu, em consonância com o parecer ministerial, estou votando pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a bem sentença, lançada a sentença de piso. Como eu voto? O voto do doutor Pedro Francisco da Silva. Voto com o senhor relator. Desembargador Maria Helena Gargano Povos. Doutor Gil Pérez Fernando da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Com o relator. Neto. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em sintonia com o parecer ministerial. O 15 da pauta, o processo 36.650, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo de vereador Ribeirão Cascalheira, recorrente Mônica Barros da Silva. Doutor Samuel Franco Dália Júnior, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Também é um recurso, matéria bastante simples, interposto por Mônica Barros contra a decisão prolatada pelo juiz da 53ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas. São apenas duas irregularidades. A primeira é referente ao recebimento de doações antes da entrega da segunda prestação de contas. E a segunda irregularidade consiste na não apresentação de documentos para comprovar as despesas com o pessoal no período de campanha, razão pelas quais as contas foram desaprovadas. Ela arguiu no seu recurso que se deve aplicar aqui, no caso, o princípio da insignificância, dizendo que o valor era não era suficiente para desaprovar as contas, afirmando que Ribeirão Cascalheira é uma cidade pequena e por isso a prestação de contas deve ser exigida da mesma forma que nas cidades grandes. Não deve ser exigida como nas grandes cidades. Aduz que tal irregularidade não trouxe prejuízo para a sociedade e que em nenhum momento quis inviabilizar a fiscalização de contas pela Justiça Eleitoral e que não agiu de má fé. A douta Procuradoria manifesta pelo desprovimento do recurso. Escolha o parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Eu entendo também que o recurso não deve prosperar, uma vez que teve as contas aprovadas referente à ausência de documentos comprobatórios de gastos efetuados com pessoal no período da campanha. Ela pugnou pelo princípio da insignificância, mas esses argumentos também não foram acatados por essa relatoria. Além de ser intimada para apresentar a documentação faltante, a recorrente não tomou conhecimento, de forma que evidencia a irregularidade das contas, uma vez que fica claro que tal documentação não existe, pois se existisse, a candidata teria apresentado, mesmo que extemporaneamente, em sede recursal. Não cabe aqui com relação à insignificância, uma vez que, como consta do demonstrativo de recursos, que a candidata oferiu na campanha R$ 4.545,50, enquanto que só a despesa com o pessoal de campanha, ela registrou um gasto de R$ 2.994, ou seja, correspondente a mais de 65% do total arrecadado. Recursos esses não tiveram comprovação, impossibilitando assim a análise da contabilidade pela Justiça Eleitoral. Com essas considerações, havendo irregularidades insanáveis, eu acompanho o voto do parecer ministerial e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de piso. Como eu voto? Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto. Com o relator. Desembargador Maria Helena Gargano Povos. Com o doutor. Doutor Gil Pérez Fernando da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator,
em consonância com o parecer ministerial. 16 da pauta, o processo número 15.889, requerimento, ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ato judicial com pedido liminar de antecipação de tutela referente ao processo número 560-10-2012.6110000. Requerente Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, requerido Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Embaixadora Maria Helena Gargarino Pova, relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Dignos pares, trata-se de petição formulada pelo Diretório Regional do PMDB, intitulada Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial, objetivando impugnar decisão dessa Corte que não conheceu do pedido para veiculação de propaganda partidária do PMDB no corrente ano. Processo originário receberam um número tal e foram distribuídos ao eminente Dr. Sebastião de Arruda Almeida, tendo sido objeto do Acordo 22.634, em que, por unanimidade, não foi conhecido o presente recurso em face da ausência de requisitos legais. Em seguida, foram rejeitados embargos de declaração após contra aquela decisão. A juizada apresentou a ação declaratória e indeferiu esta relatora o pedido de concessão de tutela antecipado que ensejou a interposição do respectivo agravo regimental de que resultou a aprovação do Acordo 23.054, na qual a unanimidade foram negado provimento ao autor. A ilustrada Procuradoria opina pela extinção do processo sem resolução do mérito, argumento de que a agremiação partidária, tendo perdido prazo para eventual recurso no processo originário, estaria pretendendo incabível reapreciação da questão já discutida e decidida, estando alcançada pela força preclusiva da coisa julgada. No mérito, manifesto pela improcedência do pedido. É o relatório. Escolho parecer. Mantenha o parecer. Mantido. Inicialmente, aqui uma questão preliminar de coisa julgada. A ilustrada Procuradoria suscita a questão preliminar impeditiva da apreciação do mérito consistente na ocorrência da força preclusiva da coisa julgada, argumento de que a alegada omissão do relator do processo originário em intimar a agremiação partidária para editar inicial com os documentos faltantes, já que fora exaustivamente debatida e rechaçada, e isso consta dos acordos número 22.634 e 22.788. Portanto, segundo entende o parquê, o que pretende o partido, autor desta ação, seria apenas rediscutir matéria já preclusa, alcançada pela coisa julgada, eis que teria perdido prazo para interposição de eventual agravo instrumento contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial eleitoral, não sendo lícito que pretenda, de novo, submeter a questão da alegada ilicitude da omissão na intimação, porque já apreciada por esta Corte. De fato, é de se ressaltar que a jurisprudência moderna admite a relativização da coisa julgada em situações excepcionais, objetivando tutelar bem jurídico mais relevantes que a segurança jurídica materializada, como algum direito fundamental que tenha sido desrespeitado, o que não se confunde com a hipótese pretendida neste feito de anulação da decisão judicial por latada com estrita observância das regras gerais e abstratas, previamente estabelecida na legislação aplicável à matéria decidida. Nesse contexto, entendo que a preliminar deve ser acolhida, ainda que se confunda parcialmente com o mérito, porque a matéria alusiva à eventual inobservância do devido processo legal já for apreciada no voto condutor, o Acordo 22.634, na qual restou consignado expressamente pelo digno relator o seguinte trecho: da análise dos autos, tenho que não merece ser conhecida, pois embora tenha sido protocolizado em 28 de 11 de 2012, recebi os presentes autos em gabinete somente em 3 de 12 de 2012. Assim, entendo que a intimação sugerida pelo órgão técnico restou prejudicada ante a impossibilidade de apresentação dos documentos ao prazo definido pela legislação 1º de dezembro do ano anterior ao da veiculação da propaganda. Artigo 5º, os partidos políticos deverão encaminhar até o dia 1º de dezembro do ano anterior a transmissão pedido pelo qual constarão. Parágrafo 1º. Os pedidos de encaminhamento após o prazo previsto na cabeça deste artigo não serão conhecidos, vedada ainda a possibilidade de complementação a qualquer título, salvo se ainda não esgotado
o prazo para sua interposição tempestiva. Cito a fonte: ainda que fosse determinada a intimação do partido para suprir as falhas apontadas, entendo que o pedido não poderia ser completado após a protocolo do pedido. Fecho aspas. De todo o exposto, mostra-se claro que a matéria em que se funda a presente ação fora exaustiva e expressamente debatida e decidida por este tribunal, sendo de se ressaltar o trânsito em julgado em 16 de 5 de 2013 da decisão presidencial que negou o servimento ao recurso especial eleitoral interposto nos autos já mencionados, processo número 560-10-2012, consoante se extrai do andamento processual constante do sistema de acompanhamento de documentos e processos. Logo, resta demonstrada a inviabilidade da utilização do presente recurso de instrumento para reabrir nova discussão, porque preclusa a questão em vista do inequívoco trânsito em julgado daquela decisão, a qual, ademais, observou os requisitos legais para sua aprovação, como de resto todo o processo originário. Portanto, voto pelo acolhimento da questão preliminar proposta pela douta Procuradoria, extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 267.5 do CPC. É como voto, senhor. Escolho o voto do doutor Gil Pérez Fernando da Silva. Eu acompanho a eminente relatora em razão da sustentação e de matérias já vistas por esse tribunal. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. De acordo. Doutor José Luiz Brazac. De acordo. Doutor Samuel Franco Acompanha a D'Alessandro. desembargadora relatora. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanha a eminente relatora. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de coisa julgada suscitada pela douta Procuradoria Eleitoral, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do voto da douta relatora. O 18 da pauta, o processo número 57.558, embargos de declaração e recurso contra a expedição de diploma cargo vereador de Cáceres, embargante Partido Progressista PP de Cáceres, Partido Trabalhista Brasileiro PTB de Cáceres, Partido Trabalhista do Brasil PT do B, também de Cáceres, embargado do Ministério Público, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, relator, com a palavra. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Partido Progressista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista do Brasil, buscando a modificação do acordo 23.172 por pretensa existência de omissão no aludido acordo. Os embargantes alegaram que a decisão censurada padece de omissão, posto que, abro aspas, embora o acordo tenha apontado que a pretensão do usuário embargante não encontra guarida no regramento do recurso contra a expedição de diploma, ouvidou-se em mencionar que os então recorrentes se embasaram na alegação da existência de erro de direito do magistrado do ACO ao determinar o quociente eleitoral. Fecho aspas. Alegaram ainda que o juiz ACO incorreu em infração à legislação ao diplomar apenas 11 candidatos ao cargo de vereador, quando o número correto seria 17. Sustentaram que o erro de direito na apuração final para a determinação do quociente eleitoral, o partido ou partidário, decorreu da interpretação da nova redação do parágrafo 1 do artigo 15, Lei Orgânica do Município de Cáceres, cuja redação decorre da aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica 21 de 2012, abro aspas, não se tratando então de mero erro de interpretação, mas erro na aplicação das fórmulas matemáticas utilizadas para a obtenção do quociente eleitoral e partidário determinado, fecho aspas. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para a consequente supressão da omissão apontada. Diante do posicionamento do Procurador-Geral Eleitoral, no sentido de não se manifestar em saída de embargo de declaração, este processo não foi encaminhado àquela Procuradoria. Posso continuar com o voto, presidente? Esse é o relatório. Eminentes pais. Não tem? Os presentes embargos declaratórios são tempestivos, conforme o servidão de folha 92. Os embargos declaratórios têm por finalidade eliminar os vícios enumerados no artigo 535 do CPC, a saber, omissão, contradição e obscuridade. Na espécie, os embargantes alegaram que a decisão censurada padece de omissão, uma vez que não mencionou a existência de erro de direito do magistrado ACO ao determinar o quociente eleitoral. Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acordo censurado não foi omisso, vez que abordou o caso concreto diante do dispositivo disciplinador do cabimento do recurso contra a expedição do diploma, artigo 262, inciso 3º do Código Eleitoral, chegando à conclusão no sentido de que não é o recurso contra a expedição do diploma o mecanismo ideal para tratar do tema trazido pelos órgãos embargantes. Transcrevo aí nesse meu voto essa parte que eu trouxe quando da análise do recurso.
Ademais disso, o que os embargantes pretendem, a menção à existência de erro de direito do magistrado ao determinar o quociente eleitoral, caracteriza a verificação do mérito do recurso nominado, incompatível de ser analisado em sede preliminar de inadequação da via eleita. Resta evidente que os embargantes pretendem tão somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Em face disso, conheço o regime de desembargo de declaração. Como voto? Voto do Dr. José Luiz Brazac, Dr. Samuel Franco Dário Júnior, Dr. Pedro Francisco da Silva, Voto com o eminente relator. Desembargadora Maria Helena Garganiano Povas, Dr. Gil Pérez Fernando da Silva. Com o relator. Então, proclamado o resultado, o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator. Antes para encerrar a pauta judiciária, temos aqui 3 administrativos, que são alteração de cargos. O primeiro é o 143.23, aliás, 222, protocolo 3396 de 2003. Trata-se de proposta apresentada pela Secretaria de Gestão de Pessoas deste tribunal visando a alteração da especialidade de um cargo vago de técnico judiciário, área de atividade, apoio especializado, especialidade, operação de computadores, técnico judiciário, para técnico judiciário, área, apoio especializado, especializada, especialidade, programação de sistema. Fundamenta a proposta na falta de candidatos classificados no concurso público vigente para o referido cargo, na constatação de que o TRT 23ª Região e o TRF 1ª Região não disponibilizaram vagas para esse cargo nos últimos concursos públicos. E ainda na recomendação de extinção da especialidade operação de computadores pelo Tribunal Superior Eleitoral. Consta manifestação favorável do titular da Secretaria de Tecnologia e Informação. A assessoria jurídica, por meio do parecer 238/2013, aprovou a minuta de resolução para alteração da área de atividade em questão, conforme consta as folhas 68. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria informa a regularidade da alteração proposta ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 7º da Resolução 22.581/2007. Por fim, a Diretoria-Geral, ante ausência de impedimento legal, ponderou pelo acatamento da proposta de alteração, submetendo o assunto a esta presidência e para posterior análise e encaminhamento ao plenário para apreciação da matéria. Em face disso, eu estou submetendo ao plenário essa alteração de cargo, primeiro porque o cargo de operação de computador não mais existe, tendo sido então transformado para de analista, operação de computador para técnico judiciário, área, apoio especialidade, programação de sistema. Então, eu estou votando nesse sentido, alterando esse cargo. Consulto aos eminentes pares, se entenderam ou precisa de uma outra, então, colocando mais para atividade fim. Então, aprovado a alteração, temos o voto do relator. O segundo é de um cargo de técnico judiciário, apoio, especialidade, higiene dental para a área administrativa. Que, resumindo, por esse motivo, o referido cargo encontra-se vago desde 6/8/2010, uma vez que também não há concurso público em andamento ou vigente para a especialidade higiene dental. A assessoria jurídica, por meio do parecer 119/2013, aprovou a minuta de resolução para alteração da atividade em questão. A Coordenadoria do
controle interno, também informa a regularidade da proposta ante o preenchimento do artigo 7 da Resolução 22.581/2007. Por fim, a diretoria-geral, considerando a ausência de impedimento legal, ponderou pelo acatamento da proposta de alteração, entendendo que deve ser submetido ao plenário. E aqui eu faço, também fazendo a transformação. Sendo assim, considerando que não há concurso público em andamento ou com prazo de validade em vigor para a especialidade de higiene dental e diante da necessidade de servidores para atuar na secretaria desta Corte, acolho a ponderação da diretoria-geral, voto pela alteração da área de atividade, um cargo vago de técnico judiciário, área de atividade, apoio especializado, especialidade de higiene dental para técnico judiciário, área, atividade administrativa. Também alguma manifestação? Então, aprovado. O terceiro é o protocolo 24.316, que são alteração da área, atividade, 2 cargos vagos de analista judiciária, área apoio especializado, taquigrafia para a área judiciária. Esse aqui são uma que aposentou e a outra que já se encontrava vaga, 2 cargos de taquigrafia, não mais existe. E aí nós estamos transformando para área, atividade fim do eleitoral. Considerando que não há concurso em andamento ou com prazo de validade em vigor para a especialidade de taquigrafia e diante da necessidade de servidores para atuar na secretaria desta Corte, voto pela alteração da área de atividade de 2 cargos vagos de analista judiciária, área, apoio especializado, especialidade, taquigrafia para analista judiciário. Área judiciária, tendo em vista tratar-se de área que melhor atende às necessidades deste tribunal neste momento. Estou determinando, se todos estiverem de acordo, aqui também a expedição de resolução e a sua publicação. Senhor presidente, Pois não, à vontade. eu vou acompanhar a Vossa Excelência, mas eu gostaria de fazer um registro que eu acho esta uma das profissões mais nobres do Poder Judiciário, que ela é muito antiga, né, eficiente até hoje, e é uma pena que os tribunais, em geral, optaram por esse serviço terceirizado em lugar dos taquígrafos, ou, ao menos, a utilização desse serviço em consonância com o serviço terceirizado, uma vez que há vídeo, e essa é a grande argumentação dos tribunais, de que as gravações elas suprem essa necessidade dos taquígrafos. Mas já presenciei momentos em que, às vezes, as gravações elas falham e ali estaria o eficiente serviço do taquígrafo. Além de que, na urgência de uma nota taquigráfica para o andamento de um processo, o taquígrafo sempre mostrou serviço acima da expectativa. Vejo que um processo pedido de vista, com a urgência de retorno ao julgamento, pelo único serviço das terceirizadas, elas não conseguem ser mais eficientes do que o serviço dos taquígrafos. Então eu voto com pesar essa mudança aqui, em que pese que é um estudo feito já diante de vários tribunais do país e infelizmente, é sem volta essas decisões e que, lamentavelmente, nós veremos aí a extinção dessa profissão tão nobre, que tanto serviço prestou ao Poder Judiciário e que, de fato, ela é uma daquelas profissões que seriam os baluartes do procedimento dentro dos julgamentos. Então, eu gostaria de fazer esse registro, não, presidente, e também especialmente para render homenagens a todos os
os que passaram por esse tribunal. Ainda temos uma servidora que está na ativa, e dizer da minha solidariedade, do meu agradecimento, tanto como advogado, tanto quanto juiz membro dessa corte, a esta profissão, a estas servidoras que aqui passaram com tanta eficiência e que muitas vezes tornaram os processos muito ágeis para julgamento. Eu faço essas considerações e acompanho Vossa Excelência, sim. Eu agradeço, Vossa Excelência. Realmente é uma profissão que se extinguiu pela falta de formação de recurso humano para essa atividade. Hoje, se formos abrir um concurso para taquígrafo, evidentemente que não teremos concorrência, porque não há mais pessoas, né, com curso nessa formação. Fica aqui também a homenagem, e aqui eu faço em nome de todo o pleno, às taquígrafas de hoje, de ontem, de hoje, e aquelas que remanescerem por questões pessoais, né, que ainda vão aprender. Então fica também aprovada a alteração, e assim, nada mais havendo, eu deixo aqui meus cumprimentos novamente aos eminentes pares, ao doutor procurador, aos eminentes advogados e aos nossos servidores. Declaro encerrado a sessão.